Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, abrimos, Senhor, o nosso coração nessa manhã, para que entre o Rei da Glória, e o Senhor tome aqui um lugar, Senhor, que é teu por direito. Um lugar de glória, um lugar de honra, um lugar de majestade. Que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido através de nossas vidas nessa manhã, através das nossas conversas, desse bate-papo, de tudo que nós vamos tratar aqui hoje. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bom dia, amados. Tivemos um pequeno probleminha técnico aí, logo no início. A gente estava tudo de cabeça assim, de ponta. Mas já voltamos, a cabeça já está no lugar. Muito bom. Já estamos com algumas pessoas aí se manifestando. O Everton está dizendo que está muito melhor agora, também concordo, muito melhor. Né? Eu já ia ficar com dor de cabeça. Mas na semana passada nós tivemos aqui um tempo conversando um pouco sobre santidade. E aí nós ficamos de continuar hoje a nossa palavra sobre santidade e tratarmos um pouco daquilo que nós tínhamos iniciado na semana passada e que alguns pontos ficaram pendentes aí para essa semana. Então, vamos dar essa continuidade. Para os que estavam nos acompanhando na semana passada, eu queria começar essa semana lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então vamos dar aí um tempinho para que você consiga pegar aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Na semana passada nós falamos um pouco sobre essa guerra
que acontece contra a alma. E nós falamos sobre vencer a tentação, vencer o pecado. E hoje eu queria falar um pouco sobre 7 motivos, para os que estão anotando, 7 motivos simples e rápidos que você tem que ter eles no coração para que você se sinta animado a se privar das paixões carnais. Muito simples, não é nada muito elaborado. Mas eu posso dizer que o primeiro motivo é que nós fomos chamados por um Deus que é santo. E como Ele é santo, eu também devo ser. Esse é o primeiro motivo. E esse foi o texto que eu trouxe na semana passada, o texto de 1 Pedro 14, 15 a 16, que diz: Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: Vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. Amém. Então esse é o primeiro motivo, porque nós fomos chamados por um Deus que é santo. O segundo motivo é que eu sou filho dele. E se eu invoco ele como pai, e se ele realmente é meu pai, na qualidade de filho, eu devo imitá-lo. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é porque eu sou filho da obediência. A minha alma, ela já foi purificada por causa dessa obediência a Cristo. E como filho da obediência, eu não posso tomar a forma do mundo. Amém? O quarto motivo é porque eu sou peregrino. Aqui não é a minha estadia final. Eu estou aqui de passagem. E eu tenho que olhar para as coisas do alto porque eu pertenço ao alto. O quinto motivo é porque eu sou forasteiro. Aqui não é a minha morada. A minha cultura não é essa. O meu povo não é esse. A minha forma de pensar não é essa. Eu pertenço a um outro povo, uma outra cultura. O sexto motivo é que a palavra em 1 Pedro manda eu me portar com temor durante essa minha caminhada. Então, é eu entender que a vida, ela não é feita apenas da vida natural, ela é feita também da vida espiritual. E nós somos seres eternos. Quando nós morremos, a vida não acaba, nós temos uma eternidade para cumprir. Então, essa minha caminhada aqui, eu preciso vivê-la com temor. E o último motivo, que eu posso dizer que é um dos motivos mais belos, é que o meu chamado, ele custou um preço muito alto. É um preço que ele excede toda a capacidade de entendimento. É um preço que ele não pode ser medido humanamente. Eu não tenho como mensurar ele. Ele é extremamente valioso. E não vale a pena eu estragar tudo isso por causa de 10 minutos de prazer. Então esses são os motivos que eu poderia dizer que a gente tem que ter no coração para nos manter em santidade. Amém. A grande pergunta agora que surge é o seguinte: como eu vou encher o meu coração com esses motivos? De que forma eu vou trazer esses motivos para o meu coração e eu vou encher o meu coração com esses motivos? Na semana passada a gente começou a comentar sobre isso, falando principalmente sobre a questão na Bíblia, de vários exemplos de pessoas que conseguiram enfrentar o pecado e lidar com o pecado através da palavra. E a gente trouxe aqui a questão de pessoas que tiveram a palavra encarnada dentro delas. A gente trouxe, por exemplo, que Jesus, e quando ele foi tentado por Satanás, ele usou da palavra para conseguir
lidar com a tentação. Então, a palavra que eu queria trazer para vocês é justamente essa de encarnar a palavra. Quando o Senhor critica, no Novo Testamento, Jesus critica a vida dos fariseus, é porque eles falavam coisas que eles não viviam na prática. Então, o que a gente tem que entender é que a palavra ela não pode ser algo apenas que a gente fale, que diga que eu conheço, eu já li a Bíblia, eu sei como é que o que está escrito lá, eu sei o que Deus pensa sobre isso, mas ela tem que ser algo que tem que ser vivido dentro de mim. Isso. E o que Jesus até coloca assim acerca dos discípulos é que os discípulos eles deveriam ser cartas vivas. O Evangelho deveria estar impregnado na vida deles. Amém. Então as pessoas deveriam olhar para os discípulos e não apenas, escutar. Os discípulos eles não deveriam apenas pregar o Evangelho, mas a vida deles deveria, ser o Evangelho. Amém. Eles deveriam pregar com a própria vida. E a gente vê que todas as palavras que Jesus pregou eram coisas que Jesus vivia. Então acho que o que a gente tem que entender é que a palavra ela tem que habitar dentro do nosso coração de uma forma que as pessoas possam olhar para nós e ver a palavra viva nos nossos corações, sabe? Então, a gente trouxe na semana passada alguns exemplos de pessoas que conseguiram lidar com a tentação, com situações, baseando-se na palavra. Então, essa eu acho que seria a dica, a chave que a gente pode deixar aqui para entender que para você conseguir lidar com as dificuldades, principalmente com as tentações na questão da santidade, a principal coisa que você pode fazer é tentar encarnar toda a palavra, todos os textos que dizem acerca do pecado, da santidade, entender que a palavra é muito clara acerca do você ser santo, acerca do que é pecado. Então a gente tem que estar pegando essa palavra e trazendo ela para a nossa vida, para a nossa realidade. Amém. Eu queria ler um texto, 1 João 5, a partir do verso 18. Ele diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Amém. Então, assim, isso que o Ico estava falando de encarnar a palavra é muito verdade. A gente toda semana tem lives, você pode ouvir pregações, você ouve coisas e pregações e reuniões, e aquilo não pode ser somente mais um momento. Você tem que pegar aquelas palavras, aquilo que o Senhor tem falado com você, aquilo que as pessoas lhe estão dizendo, as palavras que as pessoas estão dizendo, e colocar isso na sua vida, sabe? Não adianta você ouvir 2 horas de uma pregação sobre santidade e não trazer aquilo para a sua vida. Você tem que encarnar a palavra. Você vive para pregar e prega para viver. Amém. Então, assim, não adianta você ficar tendo relacionamento com os irmãos, ouvindo palavras, ouvindo pregações e não mudar de vida. Amém. Porque, como o Ito estava dizendo, as pessoas daquela época ouviam as palavras do Senhor e mudavam de vida, entende? Porque se nós não mudarmos de vida, vamos virar igual os fariseus. Ouvimos palavras, estudamos a Bíblia, mas não mudamos de vida. Não temos atitudes que mostrem que somos cristãos, que mostrem que somos discípulos de Cristo. Então, assim, se você quer ser um discípulo do Senhor, se você quer ser diferente, não igual aos fariseus daquela época, a gente tem que pegar tudo aquilo que o Senhor tem falado com você, seja sobre santidade, seja sobre qualquer assunto, e trazer isso para a sua vida. Trazer os pontos, falar assim, poxa, o que é que eu estou precisando? Fazer uma análise na minha vida e olhar assim, poxa, será que eu estou tendo dificuldade nisso? Então eu tenho que melhorar nisso, como é que eu vou fazer para melhorar? Isso é encarnar a palavra. É você estar constantemente buscando ser aquilo que o Senhor deseja para você. Buscando encarnar a Bíblia em você. Amém. Buscar viver aquilo que você tem lido. E na semana passada a gente falou sobre alguns textos que a gente leu para poder ter esse tempo de santidade. E um dos textos que a gente
comentou foi o trabalho de John Owen, que ele escreveu centenas de anos atrás, e uma das frases dele é a seguinte: se a palavra não habita com poder em nós, não poderá sair de nós com poder. Então entender que a palavra, ela tem de estar dentro de nós para que realmente haja um poder nas nossas vidas, sabe? E com o tempo a gente pode acabar, sabe, não tendo temor, mas com as palavras, com as coisas que a gente vê, acaba se acomodando com o reino, com as coisas, e a gente tende a se esfriar, a deixar de sentir-nos preparados demais para poder falar sobre santidade, entendeu? A gente não está buscando de verdade essa palavra. Então, acho que o que deixa aqui nessa manhã é justamente que cada um de nós possa estar buscando não apenas escutar e ler a Bíblia, mas estar buscando vivê-la. Acho que esse é o diferencial. Eu posso dizer que eu gostei dessa colocação do Owen, né? Que ele fala que se a palavra não habita com poder em nós, ela não pode sair de nós com poder. E eu posso dizer que encarnar a palavra é você tornar aquela palavra real para a sua alma. É você fazer com que a palavra ela seja viva para você. Né? Ela tem que ser viva para você. Aí você vai estar encarnando a palavra. A partir do momento que eu entendo, que eu compreendo de que Cristo morreu por mim. Né? Nós falamos aqui na semana passada de que o poder do pecado, da tentação, está no engano, na mentira. E é muito importante a gente entender isso, que nós vamos combater essa mentira com a verdade. Porque Efésios fala que a nossa defesa é a espada. E a espada do Espírito, a espada é a palavra de Deus. Então, se a palavra diz que eu sou filho, eu tenho que trazer isso para minha vida. Eu tenho que trazer isso para minha vida. Aí eu encarno isso, entendendo que eu sou filho mesmo. Se a palavra fala que o Senhor, que Ele é onipresente e que Ele está comigo em todos os momentos, até dentro do banheiro, então eu encarno isso, eu entendo isso, eu trago isso para mim. E aí eu começo a pensar como filho. É como o Jamê costuma dizer, cabeça de semente. Semente vem de sêmen. Nós somos o sêmen de Deus. Então a gente tem que pensar como o sêmen de Deus. Amém. Se eu penso como o sêmen de Deus, então eu penso que Deus é meu Pai. Amém. Que Ele é santo. E na santidade dEle, Ele me escolheu. Então isso é encarnar a palavra. É você entender que aquilo que foi escrito, ele é para você. Amém. Ele é para você. E uma coisa que eu queria trazer, um outro ponto, é que nós vivemos em um mundo, e aí eu queria ouvir vocês, mas assim, nós vivemos em um mundo louco. Verdade. Um mundo em que você um mundo liderado, governado pelo pai da mentira. Então, assim, aquilo que é verdade já não é mais forte. E a mentira, às vezes eu tenho a impressão que ela acaba prevalecendo. Então o que você vê na verdade é que assim, recentemente agora saiu aí uma discussão, né, na internet, e eu até abri aqui, que foi a campanha da Natura em insistir, que nós estamos chegando aí no Dia dos Pais, em colocar a Tami Miranda como um modelo de pai. Gente, Tami nem homem é. Mas o mundo que a gente vive, ele é um mundo tão... Ele é tão impregnado da mentira que a verdade ela é condenada. Então,
Se eu falo, por exemplo, que Tami não é homem, como eu estou afirmando, você corre o risco até de ser processado. Porque a mentira, ela é tão real, que a verdade tem que se esconder. A verdade, na verdade, ela tem que fugir, porque ela não pode aparecer, porque a mentira, ela é real. Então Satanás, ele tem um poder de influência nesse mundo absurdo, sabe? De dizer assim, não, Tami é homem. Não, não é. É sim. Ele é homem, ele é o modelo de pai. Olha que absurdo que nós chegamos. Uma cultura em que o modelo de pai nem homem é. Verdade. Uma cultura em que o modelo de mulher nem mulher é. Porque hoje o nosso modelo de mulher é Pablo Vittar. Foi considerado... A mulher... entendeu? Então assim, gente, é um mundo louco. Eu clamo pelos meus filhos, já oro desde já pelos meus netos, pelos irmãos que caminham firmes, para que a verdade, ela prevaleça. Entendeu? E há uma dificuldade muito grande da gente conseguir identificar que Deus é luz e Satanás é trevas. Sabe? Que isso é verdade e isso é mentira. Então eu acho que cabe a nós como igreja de levantar essa bandeira, de haver essa manifestação, de você poder chegar para as pessoas e dizerem assim, isso é pecado. Entendeu? Porque a gente vive num mundo em que eu não posso dizer para o meu colega de trabalho que aquele relacionamento que ele vive é pecado. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Jesus chega para a mulher, naquela época não tinha o mimimi que nós temos hoje, mas Jesus chega para a mulher e diz assim, vai chamar o teu marido. E a mulher diz assim, não, eu não tenho marido. E aí Jesus diz assim para ela, disseste bem, porque 5 homens você já teve. Nenhum deles era o teu marido. E este que está hoje contigo, nem teu marido é. E a mulher tinha tanta convicção da vida de pecado dela, que ela diz assim, o Senhor é um profeta. Ou seja, ela disse, isso que o Senhor está falando é verdade. É verdade. Só que hoje nós não podemos dizer para as pessoas que é pecado. Eu não posso dizer para a pessoa que o homossexualismo é pecado. Eu não posso dizer para o outro que o casamento dele é adultério. Mas olha, esse casamento é adultério porque você já foi casado já. Então é uma loucura. Atualmente a gente vive no chamado época da pós-verdade. Eu não sei quantos já ouviram falar dessa expressão, mas alguns anos atrás o dicionário Oxford adicionou essa palavra a ele, que tem com a ideia assim, de há um momento em que a verdade já não tem mais tanta importância no meio da sociedade. Então, mesmo tendo uma verdade, a mentira ela passa a ter tanta relevância ou maior do que a verdade. Mais vale o que eu acredito do que a verdade que está escrita. Então a gente busca, a gente entende que a palavra é a nossa fonte de verdade, mas não, o que eu creio é mais importante do que está na Bíblia, porque eu creio que se isso é correto, é o que é o correto. Na pós-verdade, são várias pessoas que dizem mentiras confortáveis e lutam contra uma verdade desagradável. Então várias pessoas dizem mentiras confortáveis para tornar aquilo verdade. Então várias pessoas dizem, isso é verdade, isso é verdade. A Tami é homem, a Tami é homem. Você pode se recasar. Você pode se recasar. A masturbação é boa. É sadia, faz bem para o organismo. E aí vai fazendo com que a verdade, uma verdade desagradável, se perca, sabe? Faz aquela mentira ser confortável e falar, é verdade, sabe? Vai trazendo os prazeres carnais e vai falar, não, beleza, isso aqui é bom,
eu me sinto confortável com isso, então é bom. E isso que a gente está dizendo aqui é que realmente a palavra, a verdade, muitas das vezes ela é desconfortável para a gente, porque ela bate de frente com os nossos desejos carnais, bate de frente com as suas vontades. Então nem sempre a verdade vai ser confortável, sabe? Não é fácil a gente poder dizer para uma pessoa que aquilo que ela está fazendo é pecado. Mas a gente também não pode cair no erro de pensar, poxa, então como a palavra, a verdade é difícil, vamos aceitar uma mentira para que seja mais confortável para as pessoas, sabe? A gente não pode cair nesse erro. E tem um texto de João 8,32 que diz: e conhecerão a verdade você libertará. Amém. Então somente a verdade vai conseguir libertar. Mesmo o quão desagradável ela possa parecer, só ela consegue libertar de qualquer coisa, de qualquer prisão, Amém. de qualquer dificuldade que você tiver. Amém. E baseado nesse texto, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, que a igreja hoje, ela sofre de uma doença. É uma doença espiritual, que é a doença da acomodação, da permissividade, de, em nome do politicamente correto, em nome daquilo que você não pode condenar, você se cala e você permite e você aceita. E as pessoas me perguntam assim, então você condena? Eu não condeno nada. Essas pessoas, Romanos diz que elas mesmas se condenam, diz que elas trazem sobre si a própria condenação. Então não somos nós que condenamos ela. Agora a igreja, ela precisa acordar, despertar dessa acomodação, de aceitar isso. Para nós, amados, se a palavra faz afirmações, então nós fazemos essas afirmações porque nós cremos na palavra. Se a palavra diz que aquele casamento é de Deus, então aquele casamento é de Deus. Mas se a palavra diz que ali não é um casamento, então ali não é um casamento. Porque se nós confessarmos amar a Cristo, e se nós confessamos que nós conhecemos a Deus, a nossa vida ela tem que ser caracterizada pelo amor e pela prática daquilo que a palavra ama e manda a gente praticar. Porque senão nós estaremos mentindo, enganando a nós mesmos. Tem um livro do Gary Hendricks que ele diz o seguinte, que Deus ele tem o poder para fazer com que os seus filhos amem Ele. E por causa disso, por causa de nós amarmos a luz, nós passamos a odiar as trevas. Amado, Deus é luz. Deus é luz. Luz e trevas são palavras completamente diferentes. E elas enfatizam um extremo contraste. Extremo contraste que há entre Deus e Satanás, entre as coisas que Deus ama e as coisas que Satanás ama, entre as coisas que Deus aceita e as coisas que Deus abomina. Deus ama a luz porque Ele é o autor da luz. Satanás ama a mentira porque ele é o pai da mentira. Ele é o autor de toda inverdade. Deus ama, amados, a santidade. Deus ama a justiça, porque Ele é a fonte de santidade e de justiça. Mas Satanás, ele é o criador do pecado. Ele é o autor da rebelião contra Deus. E o maior erro que a igreja tem cometido nesses últimos dias é atribuir trevas a Deus e atribuir luz a Satanás. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus é a favor do aborto, amados, você está atribuindo trevas a Deus. Deus é luz, Deus é o autor da vida. De maneira nenhuma Deus permitiria que uma mulher cometesse o aborto. Porque não é esse o padrão de Deus, não é essa a vontade de Deus. Satanás ele está por trás de todas as tentativas de enganar o povo, de enganar a igreja, de apresentar Deus de uma maneira errada.
de permitir o casamento homossexual sob o pretexto de dizer Deus nos ama e quer o melhor para nós. Satanás é trevas, amado. Deus é luz. Há uma distinção. Você não pode misturar as duas coisas. Pôr Deus no lugar de Satanás, pôr Satanás no lugar de Deus. Quando você engana sua mulher, quando você trai sua mulher sobre o pretexto de que não, é porque ela não me ama mais, ela me nega sexo, ou seja, você está querendo licitar o seu pecado. Amado, pecado é pecado, santidade é santidade, e nós precisamos ter isso muito claro, muito claro. Tem até uma frase do John Wilder que diz que você tem de crer em toda a Bíblia, não pode fazer dela um tipo de salada para escolher apenas o que lhe convier, desprezando as outras passagens dela. A Bíblia é sem dúvida a palavra de Deus. E isso é uma coisa muito forte, assim, muitas das vezes a gente lê a palavra e a gente quer trazer para nós só os versículos que são bons, aqueles que falam de bênçãos, e aqueles que vão contrários a nós, assim, que falam, revelam o nosso pecado, mostram o quão distantes do Senhor nós estamos, aqueles que, sabe, nos confrontam nas nossas dificuldades e nos nossos pecados. Muitas das vezes a gente acaba tentando desprezá-los, sabe? E a Bíblia, ela é sem dúvida a palavra de Deus, então ela por completo. Então não adianta eu escolher um texto que me convém e negar e desprezar um texto que me confronta, sabe? Eu queria ler com vocês um texto que mexe muito comigo. Mexe muito. E considero que ele seja o texto que deveria ser a cabeceira de todo homem que está envolvido na obra de Deus. Todo homem que sonha, que aspira ao episcopato, que deseja ser pastor, que quer se envolver numa postura de mestre, de apostolado, sabe? De evangelista. Jeremias 15, 17. 19, desculpa. Jeremias 15, 19. Vamos lá. O Elder colocou aí, dizendo que quem fala a verdade perderá amizades. Ele trouxe uma frase de Thomas de Aquino. Thomas de Aquino viveu, se eu não me engano, no século XI. Século XI, amados. Por volta de 1200. Naquela época, isso já era forte, imagine agora. Mas Jeremias capítulo 15, versículo 19 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, não sou eu. Agora eu vou fazer igual a Paulo, não sou eu que estou dizendo. Assim diz o Senhor. Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então eu te trarei, e estarás diante de mim. E se, aqui é uma condicionante, se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Amado, tem tradução que diz assim: se você souber separar o que é precioso do que é vil, se você souber diferenciar, se você pôr de um lado o precioso, pôr do outro lado o vil, não é misturar, você será a boca de Deus. Você quer ser a boca de Deus? Você quer ser a boca de Deus? Você quer falar o que vem do trono de Deus?
Você tem que saber separar o precioso do vil. A palavra que aparece aí para precioso é iagar, que significa valioso, estimado, importante, precioso, raro, esplêndido, muito valor, glorioso, importante. Você tem que pegar todas essas coisas e pôr de um lado. A palavra que aparece para vil é zalau. Zalau é insignificante, sem importância nenhuma, sem valor. O que eu falei na live passada? Cocô de porco. Você tem que pegar, amados, o que é precioso e separar do que é vil. Você tem que pegar o que é importante e separar daquilo que não tem valor nenhum. Você tem que pegar aquilo que é eterno, aquilo que é puro, aquilo que é santo e separar daquilo que é imoral, daquilo que é impuro, daquilo que desagrada a Deus. E quando você fizer isso, você consegue ser a boca de Deus. Porque você consegue separar o precioso do vil. O problema da igreja hoje é que a igreja está vendo uma cultura misturada, adulterada. Apocalipse, uma das cartas, diz assim, adúlteros. Mas o adultério, amado, a que aparece ali, não é um adultério de relação sexual do homem casado, mas é um adultério de mistura. Quando a gasolina está misturada com água ou com qualquer outro componente, nós dizemos que ela está adulterada. Leite misturado com água, um leite adulterado. Precioso misturado com vil, é adultério. E a igreja hoje sofre de uma doença de adultério, de permitir que coisas do mundo sejam misturadas com coisas eternas. E você muitas vezes não tem coragem para se levantar, para se posicionar, por medo de uma cultura de mimimi, medo de uma cultura que impede você de separar o que é vil do que é precioso, de se manifestar, de dizer isso é contrário a Deus, isso agride, isso ofende. E essa palavra da mistura, a gente tem um exemplo até no próprio Apocalipse, em uma das cartas de João, as cartas para a igreja de Laodiceia, diz o seguinte, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha final e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei que tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Então, aqui o anjo está dizendo que a igreja ela misturou as coisas, ela não era nem fria nem quente, era melhor que ela fosse ou fria ou quente, mas nessa mistura dá vontade de vomitar da boca por ela ter misturado as coisas. E até os estudiosos da Bíblia dizem que Laodiceia ficava numa região em que vinha água quente de um lado e água fria do outro, e chegando na cidade essa água se misturava. Então a gente pode entender assim que a igreja, tendo as coisas santas e as coisas do mundo, mistura essas coisas, traz coisas do mundo para dentro da igreja e mistura para ser uma forma de aceitação melhor para os cristãos, ser um evangelho mais, um evangelho mais aceitável para as pessoas, e acaba, misturando, não sendo nem quente como deveria ser e nem frio como é o mundo. E como diz aqui na palavra, dá vontade de vomitar da boca por ser morno e não ser nem frio nem quente. Tem uma coisa assim importante que eu queria dizer para vocês. Há uns 10 anos atrás eu escrevi um texto para a internet. Eu estava lendo esse texto esses dias. E na época que eu escrevi o texto, isso há 10 anos atrás, eu causei
muito rebuliço em algumas pessoas que leram, porque o título do material que eu escrevi para o site discipulado.com.br, o título era A Igreja Está em Luto. E hoje eu afirmo para vocês que não é um texto tão velho quanto Tomás de Aquino, que foi citado aí pelo Helder, mas ele é um texto tão real hoje. A igreja está de luto. Luto pelos homens que a gente sente falta na igreja e que Deus precisa levantar outros, como Owen, Newan, Tozer, Spurgeon, Piper, Watchman Nee, sabe? Bob Monfort, homens que tinham uma clareza do que era a vida de um discípulo. E você entra hoje numa livraria, é muito lixo, porque às vezes eu tenho dúvidas se eu estou lendo um livro de um pastor cristão ou de um coach. Pouca diferença, mano. Nós precisamos de homens que sejam levantados com o poder do Espírito Santo, trazendo essa separação, essa divisão. Homens com autoridade celestial que possam chegar e afirmar: isso é pecado. Que possam chegar para os maridos e dizer: isso não é o que Deus ensinou para os maridos. Essa autoridade espiritual, ela precisa ser reavivada no meio da igreja. Por isso que eu afirmo que a igreja está de luto, amados. Em luto. Pela postura, por tudo que a gente vê aí. Esses dias eu estava conversando com os meus filhos sobre a igreja. E nós estávamos falando sobre o quanto que a igreja está erotizada. Não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas a igreja está erotizada. Eros é um demônio, é uma entidade maligna. E a igreja está permeada disso, muitas vezes até nos louvores que nós escutamos, as músicas, as danças, as manifestações. A igreja mais parece um mundo do que a igreja. A época em que nós vivemos hoje, Tozer já dizia que ela pode ser conhecida como a idade do erotismo. Nós tivemos a idade da pedra, a idade do, sabe? Nós temos hoje a idade do erotismo. O amor sexual, ele se tornou uma forma de culto. Eros hoje tem mais adoradores do que qualquer outro deus. E isso chegou no meio da igreja. O cinema, a televisão, eles introduziram isso, uma oportunidade da igreja se banquetear com tudo que há de podre, tudo que há de sujo. Amados, campanhas de televisão, todas elas que você vê, de uma propaganda de remédio a uma propaganda de cerveja, ninguém consegue falar de um colchão sem erotizar, ninguém consegue falar, às vezes é uma propaganda de um supermercado, mas elas são concebidas de uma forma tão inteligente que usam o erotismo, o sexo como uma forma de puxar uma isca disfarçada. E a igreja entrou nisso. A igreja permitiu isso nos nossos cultos, nos nossos louvores, nas músicas que são ditas louvores.
pessoas que vão para a congregação só interessadas em observar as outras pessoas para ter um relacionamento e não no Senhor. E também nas músicas, como meu pai estava falando, esses dias a gente estava dando uma lida em algumas letras de algumas músicas e você vê assim uma forma, músicas que tratam Jesus como se fosse um namorado, sabe? Músicas que falam, que tem uma, por exemplo, Jesus, eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos, me esconder para você não sair, eu quero deitar no teu colo, descansar recostado no seu peito. Coisas que você faz com seu namorado, com seu esposo, seu marido, coisas assim, tratando Jesus de uma forma, nem sei como dizer assim, leviana, vadia, é uma forma, chega a ser agressivo, sabe? Às vezes eu escuto alguns louvores que eu digo assim, não, se eu pegar e tirar o nome de Jesus e eu colocar o nome de qualquer uma outra pessoa, cabe. Sim. Cabe. Sabe? Assim, as pessoas não conseguem enxergar um Deus, sei lá, assim, Senhor, Pai, sabe? Só conseguem falar de Jesus, quero sentir seu cheiro, pegar no teu cabelo, deitar no teu colo. Que maluquice é essa que a igreja está vivendo? De uma forma humana, carnal. Sim. Posso ler um texto? Sim, claro. Eu queria ler um texto de Marcos 7, do 6 ao 9. Ele diz o seguinte: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Cara, isso é impressionante, porque ele está falando aqui de pessoas que vieram para o meio da igreja e trazem coisas do mundo, trazem os desejos do mundo. Então assim, as pessoas trazem coisas que elas faziam no mundo para satisfazer os desejos delas ainda. Então muitas vezes uma pessoa que no mundo pregava bem, falava bem, cantava bem, fala assim, poxa, agora me converti, então eu posso adaptar as coisas do mundo para as coisas do Senhor. Só que Deus não quer coisas adaptadas, entende? Você não pode pegar o Evangelho e adaptar ele à sua vida, às coisas que você vivia. Você tem que modificar completamente a sua vida, entende? O vil e o perfeito, assim dizendo, eles não podem se adaptar. Você não pode pegar uma coisa que era vil, que era lixo, e tentar adaptar ela para tentar ser perfeita. Você percebeu, por exemplo, que nós vivemos a época do gospel, né? Tudo é gospel. Tudo é gospel. Nós temos carnaval gospel, São João gospel, Natal gospel, balada gospel, nós temos namoro gospel, né? Nós temos pecado gospel. Esses dias apareceu até pornô gospel. Pornô gospel, é verdade. É verdade. Há uns dias atrás eu li sobre uma mulher que se denomina cristã. Não vou nem citar o nome dela, que é para não dar popularidade. Mas ela faz filme pornô e é convertida. Diz que faz isso apenas por profissão. O ponto que a igreja chegou, nós vivemos um mundo, uma época de um baixíssimo nível de conhecimento bíblico, mas um alto nível de sensualidade. A mediocridade, ela chega a ser chocante. E ela invadiu a igreja,
ela invadiu o louvor. O louvor ele é superficial, ele é mundano. Os louvores modernos eles colocam o prazer do adorador em primeiro lugar. Não é a satisfação do Senhor, né? As letras de algumas músicas elas são excessivamente eróticas. É abraçar, é agarrar, é beijar, é cheirar. Elas são eróticas. Elas são repletas de uma intimidade física, como se o nosso Deus Altíssimo fosse um gigolô, um amante, né? um vagabundo espiritual, porque é assim que muitas pessoas estão tratando Cristo. Né? Eu quero tocar nos cachos do teu cabelo, eu quero beijar teus pés, meu lindo amor, Jesus é minha paixão, teu perfume me envolve. Gente, olha, eu falo isso com temor no coração, temor no coração. A igreja precisa entender o que é o espiritual. A igreja precisa entender quem é o Senhor, entender a sua majestade, o seu domínio, o seu governo, a sua autoridade sobre nós, entender que a maneira mais bela que eu posso dizer a Cristo de que eu amo é quando eu o obedeço no dia a dia, é quando eu trato minha esposa como a palavra manda eu tratar, é como os solteiros tratam o corpo como a palavra manda ele tratar. É quando nós obedecemos às autoridades, é quando os filhos obedecem aos pais, é quando a esposa se submete ao marido, é quando nós devolvemos o troco que veio a mais, é quando nós cuidamos do que olhamos, quando nós não nos envolvemos em fofoca, não jogamos um irmão contra o outro. Amado, esse é o maior louvor que a igreja pode prestar a um Deus que é santo. É um louvor de vida, é um louvor de postura, é um louvor de comportamento. Por isso que a palavra fala que o nosso culto ele tem que ser um culto racional. Não é um culto emocional, é um culto racional. É o entender quem é Cristo. Isaías capítulo 29, ele diz no versículo 13, assim declara o Eterno, este povo se chega a mim com palavras, mas sem atitudes. Me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, trazer aqui mais um ponto. Esses dias nós estávamos conversando, eu e os meus filhos, falando sobre santidade. Nós estávamos falando sobre quem é o Senhor, sobre nós entendermos a santidade do Senhor. Nós separamos e nós nos comprometemos a ler vários materiais. E lemos materiais do Owen, Tozer, Hendricks, Riley, Edward. Lemos vários materiais esses dias, materiais que falavam sobre santidade. É encantador. Encantador quando você descobre que tem gente, tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal, mas estão buscando uma vida verdadeira. Homens que muitos deles nem estão no nosso meio, já partiram, já foram promovidos pelo Senhor. Mas que nós precisamos, amados, ter esse mesmo coração, esse mesmo entendimento, se nós quisermos nos encontrar com esses homens. Amém. Se nós quisermos estar junto deles, sentar junto do Calvino e dizer assim, obrigado, viu? Aquele teu material é fantástico. Nós precisamos ter uma vida que agrade o Senhor. Esses dias eu estava lendo um material que eu queria trazer para vocês, que fala sobre os meios de comunicação. Para os irmãos que gostam aí de novela, de assistir televisão, houve uma publicação científica
foi publicado no Jornal da Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, uma edição recente, de 1995. Tem 25 anos essa publicação. 25 anos. Foi um estudo realizado entre os anos de 1987 e 1988. Eu me converti em 1988. Desculpe, em 1987. Então, esse estudo ele foi publicado em 1995, mas ele se referia a uma pesquisa que foi feita em 1987 e 1988. Ou seja, a publicação tem a minha idade de casado, 25 anos. Mas a pesquisa tem a minha idade de convertido, 33 anos. E essa pesquisa eles avaliaram os comportamentos sexuais que foram exibidos na televisão. Em 1987. Em 1987. Nessa época nem malhação existia. E pasmem, amados, pasmem. Os achados diziam o seguinte: os espectadores, cada pessoa que estava assistindo televisão, na média, entre propagandas, filmes, novelas e toda sorte de chocarrice, diz que eles assistiam mais de 27 situações de comportamento sexual por hora. Juntando todas as redes de televisão, eles transmitiram anualmente 65 mil exibições de material sexual, somente durante o período finalzinho da tarde e início da noite, que era o horário nobre. 65 mil por ano. Essa pesquisa dizia que em 1987, desse total de material transmitido, os adolescentes assistiram por ano 14 mil cenas que envolvia conotação sexual, de palavrão a imagens. Esse estudo também dizia que naquela época a TV ela era consumida em grande escala desde os 2 anos de idade, durante toda a infância e durante toda a adolescência. E que somado tudo que a pessoa viu no ano, tudo que ela viu na vida, até ela chegar ao casamento, ela chegava no casamento, amados, pasmem, ela chegava no casamento com cerca de 350 mil imagens pornográficas. Esse culto a Eros, ele atinge em cheio a igreja. E nós nos acostumamos a assistir essas coisas, nos acostumamos a entregar a tela do celular aos nossos netos, aos nossos filhos, aos jovens. E qual o efeito disso? A igreja recebe esse resultado. E as pessoas chegam no meio da igreja feridas, machucadas. Chegam no casamento com uma visão completamente deturpada da mulher, do homem, do sexo, de tudo. E cabe a nós, como igreja, consertar essa bagaceira, juntar esses cacos, pegar todo esse lixo. E é difícil. Jogar fora é difícil, amados, é difícil. E aí algumas dessas pessoas trazem isso para o meio da igreja, trazem isso para o culto, trazem isso para a roupa com o que vestem, trazem isso para a forma de
de cumprimentar, para a forma de abraçar, para a forma de falar. Trazem isso para a forma de viver, trazem isso para a música. No início do ano, participei de um evento cristão e nesse evento, assim, os preleitores, as pessoas que estavam organizando o evento, sempre traziam à tona os números, o crescimento do número de cristãos aqui no Brasil. E mostravam assim, poxa, nos últimos anos o número de cristãos aumentou muito. Hoje, se contar só o público evangélico do Brasil, já é pelo menos 1/3 de toda a população brasileira. Mas a grande questão que fica e a qualidade, sabe? Do que adianta hoje nós termos quase 30% dos brasileiros sendo evangélicos, sem contar com os católicos e pessoas que se dizem cristãs, mas a gente não consegue ver uma qualidade nessas pessoas, sabe? A gente olha para esse evangelho, olha para os frutos e a gente não consegue ver frutos dessa grande quantidade de pessoas que supostamente lê a Bíblia, supostamente conhece o Senhor, supostamente ora, supostamente busca o Senhor, sabe? Então a grande questão que a gente tem de ter é que o resumo de tudo isso que a gente falou hoje é de que não adianta nada a gente dizer que conhece o Senhor, mas se a gente pega o fruto, a gente vê que aquela palavra não está encarnada dentro de você, a gente vê que tudo aquilo que você tudo aquilo que você vive não está baseado na palavra, tudo aquilo que você diz acreditar e não é praticado, entendeu? Há uma sensualidade, há um erotismo nas coisas que você pensa, que você fala, que pratica. Então, do que adianta, sabe? O que fica hoje assim, é uma reflexão para pensar que a santidade ela é algo que tem de ser buscada por todos nós, até nas pequenas coisas. A gente possa ser que você não tenha dificuldade com questão de pornografia, mas só de ter uma sensualidade no agir, uma sensualidade no falar, uma sensualidade no pensar, ou uma mistura do evangelho com as coisas do mundo, sabe? Também é algo que tem de ser combatido. A gente pode acabar caindo no erro de olhar só para as coisas que a gente julga ser grandes, mas só da gente estar adulterando esse evangelho, adicionando coisas, pensamentos, não conseguindo separar a luz do Senhor das trevas do mundo e misturando essas coisas, sabe? A gente cai no mesmo erro. Então entender que a igreja desses últimos anos tem sofrido muito de várias coisas, tem sido tempos assim difíceis, mas que cada um de nós possa buscar, sabe? Voltar a palavra, buscar o Senhor assim, como Ele deve ser buscado, analisar se a vida que eu tenho vivido está adulterada pelas coisas do mundo, se eu tenho aceitado coisas que o Senhor é contrário, sabe? Se a palavra diz que aquilo é pecado, que aquilo é algo abominável para o Senhor, que é algo que você não deve praticar, que é algo que você não deve nem pensar, nem cogitar, então não deve ser algo que a gente deve aceitar, sabe? Pensar que é normal, que a sociedade de hoje é uma sociedade diferente, porque a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, então a Bíblia está desatualizada, hoje nós somos uma sociedade completamente diferente, uma sociedade avançada. Não é assim. Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus
e que ela foi escrita a partir do Espírito Santo vindo sobre as pessoas e dando capacidade para elas escreverem há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a gente tem de entender que Deus, ele não volta atrás, entendeu? Deus ele é um ser de um único querer. Então o que ele escreveu, o que está escrito, não muda. Mesmo que nós já tenhamos passado mais de 2000 anos, a gente tem que entender que está escrito assim na palavra de Deus. É algo que a gente tem que trazer para a nossa vida como uma verdade, sabe? Então que cada um de nós reflita na sua vida, busque entender aonde tem, ou se tem permitido essa mistura do mundo com a palavra. Você tem conseguido diferenciar o que é luz do que é trevas. Você tem conseguido entender que se aquilo é pecado, eu tenho que condenar, sabe? Eu tenho que ser contrário àquilo, eu não posso aceitar aquilo, entendeu? Eu não posso ser conivente com aquilo, porque o Senhor deixa muito claro que aquilo é pecado, que aquilo é condenado por Ele. Amém. Mateus 5 diz que nós somos a luz do mundo. Amém. Nós, como luz, é as trevas que fogem da luz e não a luz que foge das trevas. E além disso, a gente tem que sempre buscar o Senhor, buscar sempre estar firme nele, buscar um relacionamento com Ele. Amém. Sei que muitas vezes é difícil, mas quando a gente, como em Mateus 5 fala, a gente não pode ficar debaixo de uma caixa. Amém. Você não pega uma lâmpada, acende ela ou liga ela e coloca ela sobre uma caixa para ficar escondida, né? Então assim, nós somos a luz do mundo e nós temos que brilhar. Aleluia. Amém. Então assim, tem que sempre buscar uma santidade, uma vida de oração, não se misturar com a escuridão, porque luz e trevas não se misturam, e sempre que estiver em qualquer lugar, brilhar, entende? Mostrar Cristo na sua vida, e como aqui diz, que nós temos que brilhar para que as pessoas vejam as boas obras. Amém. E louvem ao Pai que está nos céus. Amém. Então é isso, é sempre buscar o Senhor, não se contaminar. O mundo já é maligno, então em qualquer lugar vai ter coisas sensuais, vai ter coisas que não condiz com a luz, mas em qualquer lugar que nós estejamos, qualquer coisa que estejamos fazendo, nós temos que levar Cristo, independente se o lugar que a gente estiver seja um lugar que as pessoas não aceitam a luz, que são contrárias à palavra, mas você tem que sempre se afirmar que é cristão, levar a palavra, levar a luz ali para aquele lugar. Amém. Então é isso. Aleluia. Chegamos no nosso tempinho final de hoje, né? Final do nosso tempo. Eu queria ler um texto para a gente fechar. Mas antes de nós lermos o texto, tem um ponto aqui que eu esqueci de trazer. Já que nós estávamos falando sobre músicas, sobre louvores, eu queria só ler um trecho de uma música, de um louvor, só para vocês entenderem um pouco disso que nós estávamos falando, nós três hoje. Mas a música diz assim: o poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Lindo, né? A nova música do Pablo Vittar, chamada Rajadão. Amados, letra mata. Não é aquilo que a gente escreve ou aquilo que a gente diz que vai mudar quem nós somos. O que muda quem nós somos é a nossa postura. O que diz quem nós somos é a nossa maneira de viver. Não adianta escrever letras que algumas aparência de piedade, mas nega o poder. Tá bom? Nós vivemos em uma época de uma aparência de piedade,
nós precisamos ter poder. E é poder de vida. E aí o texto que eu queria ler com vocês, que não é do Pablo Vittar, graças a Deus, é 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 13. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 13. Palavra final de hoje. Ele diz assim: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eu sou Pai. E não apenas Pai natural. A palavra que aparece aqui para Pai é alguém mais antigo na fé. E os que são mais antigos na fé precisam conhecer aquele que existe desde o princípio. Na minha tradução diz: homens mais velhos, Pronto. vocês conhecem realmente a Cristo, aquele que está vivo desde o princípio. Amém. Então a palavra aí são os homens mais velhos. Eu sou um dos homens mais velhos. Então eu conheço a Cristo desde o princípio e preciso conhecer a Ele. E aí ele continua dizendo o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra não diz que vocês vão ser, diz que vocês são. Vocês são fortes. E a palavra de Deus um dia vai permanecer em vocês. Não. Ah, não? Ah, desculpa. Como é que é? E a palavra permanece. A palavra de Deus, ela já permanece em vocês. E vocês já têm vencido o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ela não procede do Pai, mas ela procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Na minha tradução diz: essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com eles. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, minha oração nesse dia é que o Senhor encha você com espírito de santidade. O espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e o colocou assentado nos lugares celestiais. Esse mesmo poder seja derramado sobre a vida de vocês e encha vocês de uma capacitação, de condição, para que vocês vivam uma vida agradável a Deus. Não de lábios, não de expressões de loucura, de devaneio na alma, de tratar Cristo como se fosse uma prostituta, de desejos carnais, mas de um poder de vida que faça vocês mudarem na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Tá bom? Que esse poder habite em vocês. Amém. E faça vocês crescerem e serem transformados. E cada dia mais sejam aproximados de Cristo, da beleza dele, da santidade dele, do poder dele. E se o Senhor não voltar antes que daqui a 50 anos, 100 anos, alguém escreva a respeito de você, dizendo assim: olha, no século 21
No ano de 2020, haviam homens como Paulo Ricardo, homens como Paulo Henrique, homens como João Victor, homens como você, mulheres como você, que abriram mão de tudo e que renderam a vida completamente. Naquela época, eles foram contra os prazeres da carne, foram contra, se levantaram contra, se manifestaram contra, sofreram, mas os seus nomes estão arrolados no livro da vida. Amém. E está garantido para eles a herança de sentarem para comerem com o Filho. Amém. Que o Senhor nos abençoe, amados. Beijo no coração. Fiquem na paz. Amém. Santidade de Deus sobre vocês. Amém. Amém.